Bom dia, pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos a mais uma aula da nossa disciplina de estruturas hiperestáticas, né? Eu vi agora aqui, bom dia do Sidney. Oi, Felipe, tudo bem? Felipe, pode ficar tranquilo, nesse modelo aqui de DI, a gente só consegue se falar por chat mesmo, né? Eu não consigo habilitar vocês ligar o microfone, ligar a câmera, tá? Bom dia, Andressa, e bom dia a todos, tá? Bom, pessoal, vocês já me conhecem, né? Já sabem mais ou menos como a gente funciona. Eu sempre deixo livre para quem quiser perguntar, tirar dúvida, né? Qualquer momento da aula pode ficar à vontade, tá? Antes da gente começar o conteúdo da aula de hoje, né? Eu vou fazer o que a gente sempre vem fazendo aqui, né? A aula passada a gente fez também. Eu gosto sempre de fazer um recapitulando, né? De voltar e falar um pouquinho da aula anterior para a gente pegar, né? O gancho disso e continuar, né? O conteúdo da aula de hoje. Tá? Para não ficar uma coisa muito solta, muito, continua, mas da onde que veio isso, né? Então, assim, a gente começou a disciplina falando o que que é uma estrutura hiperestática, né? Porque até então, vocês conheciam estruturas isostáticas, né? Estrutura isostática é uma estrutura, como eu vou dizer, perfeita. Por quê? Porque eu tenho três incógnitas e três equações, né? A gente já sabe que as equações da estática, elas são três, sempre vão ser três, né? Somatória de força vertical igual a zero, somatória de força horizontal igual a zero, e somatória de momento fletor igual a zero. Então, eu tenho três equações de equilíbrio. Se eu tenho três incógnitas, né, automaticamente eu tenho um sistema determinável, né, analiticamente determinável. Tá? Quando eu vou para a estrutura hiperestática, né, a coisa muda. E aí você começa a ter muito mais incógnita do que você tem equações para determinar os esforços. Então, às vezes, você tem três equações e sete incógnitas, cinco incógnitas, né? E aí você começa a ter um problema, porque matematicamente não daria para resolver, né? Com esse modelo da estática. Eu teria que buscar outros modelos, né? E é por aí mais ou menos que a gente segue, né? Você começa a tentar. Tem vários modelos, tá, gente? Não tem um ou dois, não, são vários, mas assim, o caminho é sempre tentar simplificar a estrutura e subdividir ela em pequenas partes, para eu conseguir determinando ela como partes isostáticas, né? Mas tem alguns métodos que são um pouco mais complexos, que demandam de integração, né? Que demandam aí de umas coisas um pouco mais complexas, mas que na verdade funcionam e funcionam muito bem, né? E além disso, a gente falou também, né, que existem estruturas, eu acho importante a gente falar, né, que tem estruturas hipoestáticas, tá? Ah, professor, mas a gente não usa, né? O senhor falou que a gente não usa na primeira aula estrutura hipoestática. Realmente a gente não usa, porque uma estrutura hipoestática é uma estrutura que, não que ela seja impossível de existir, né, mas ela seria uma estrutura que entraria em colapso, porque ela teria um grau de liberdade. Em que sentido, né? Eu acho que eu vou ali no quadro só mostrar rapidinho. Vamos lá. Digamos que eu tivesse um pórtico, tá? E ele tivesse só um apoio de primeiro gênero aqui, ó, em cada lugar, tá? Se eu fazer uma simulação matemática disso aqui, eu só tenho aqui essas forças aqui, ó, resistindo. Só um apoio de primeiro gênero. Eu tenho aqui, sei lá, o RA e o apoio RB. Se eu fazer se eu fazer um estudo, uma análise, né, de deslocamento dessa estrutura aqui, eu vou desenhar o deslocamento dela em vermelho, né? Vocês vão ver o seguinte, ela não vai subir nem descer, mas ela vai ter esse comportamento aqui, ó, de deformação. Né? A estrutura ela é livre, ela consegue ir para lá e para cá. Ela não vai subir e descer, mas ela consegue ir para lá e para cá e torcer em qualquer direção. Por quê? Porque eu não tenho nenhum apoio que me resista, nenhuma força horizontal e nenhum apoio que resista a nenhum momento. Né? Então eu tenho aqui, no caso, né, pelo menos três equações da estática, né, que é somatória de força horizontal igual a zero, somatória de força vertical igual a zero, e somatória de momento fletor igual a zero, só que eu só tenho duas reações de apoio, então ela é livre em pelo menos um desses sentidos,
Tá? Na verdade, só tem impedimento vertical aqui, então ela é livre em dois esses sentidos. Essa estrutura ela se movimenta. Tá? Então, estruturas hipoestáticas, na verdade, elas não devem ser construídas e não são construídas, né? A gente, na verdade, não tem estruturas hipoestáticas construídas porque seriam estruturas que iriam ao colapso. Estrutura isostática existe? Até existe, né? Mas é muito difícil, tá? Mas é muito difícil, né? De você construir uma estrutura isostática na prática. A maioria das estruturas na prática, elas são todas hiperestáticas. Tá? É muito, muito difícil ter uma estrutura isostática em prática, porque é uma estrutura perfeita, né? Você tem três reações de apoio e automaticamente três equações. Né? Estruturas isostáticas, ela é uma disciplina que ela serve para que vocês conheçam esse mundo, né, de estruturas, entendam como que se dão os esforços, entendam as equações de equilíbrio, entendam tudo isso. Mas na prática, gente, acho que 99,9% das estruturas são hiperestáticas. É muito difícil você encontrar na prática uma estrutura isostática. Tá? E hipoestática não tem mesmo, porque não é para ter, né? Se a gente tiver uma estrutura hipoestática, é porque ela já não tem mais, né? Ela já entrou em ruína. Tá? E aí, pensando nisso, na aula passada, a gente começou a falar de como determinar o grau de hiperelasticidade. Né? Isso é uma coisa bem básica, mas que é muito importante. Entender se ela é uma, duas, três vezes hiperestática, né? E o que seria isso? É entender quantas incógnitas eu tenho ali que eu não consigo determinar. Né? Quantas vezes eu tenho um problema de uma incógnita que, olha, não dá para fazer esse cálculo. Realmente eu não consigo determinar, né, essa estrutura. Então a gente viu que o grau de hiperelasticidade para cada tipo de estrutura ele varia em função de uma determinada equaçãozinha. Né? A gente viu a equação para viga, a equação para pórtico, a equação para treliça, né? E a gente foi fazendo um exemplozinho de cada um. Né? Hoje a gente continua, tá, com esse conteúdo, tá? A aula de hoje a gente vai falar de estruturas com múltiplos graus hiperestáticos. Não é difícil, tá? É tranquilo, é bem próximo ao que a gente viu na aula passada. Aí na semana que vem, gente, aí a gente começa realmente, né, com os métodos, né, de dimensionamento, de determinação dos esforços de estrutura hiperestática. Professor, mas a gente vai o dimensionamento, né, o cálculo é para quê? Digamos que você chega em concreto armado, por exemplo, né? E aí você precisa determinar qual que vai ser a quantidade de aço, quantidade de concreto, seção da viga. A primeira coisa que você precisa saber é qual é o esforço que essa viga está submetida, qual é o esforço que esse pilar está submetido. E digamos que seja um pilar ou uma viga, que a maioria das vezes é, né, hiperestático. Tá? Então, aqui, gente, é onde vocês determinam os esforços, aprendem a determinar os esforços, para quando chegar lá em concreto, né, vocês não vão ter uma aula e falar assim, olha, determine por meio do método dos trabalhos virtuais os esforços, depois dimensione a seção da viga e a quantidade de aço, né? Em concreto, você vai chegar já, ó, a viga é essa, dado o momento dessa viga, determine qual que é a quantidade de aço e a sua seção. Pronto. Né, o método que você vai determinar o momento para saber qual que vai ser a quantidade de aço posteriormente vem dessa disciplina, tá? Então ela não é uma disciplina que chega no final da estrutura, né? Essa daqui é meio que a ferramenta para que você depois ainda faça o dimensionamento de concreto, né? Ou dimensionamento em metálico, ou dimensionamento em madeira, ou até mesmo em estruturas de alvenaria estrutural. Tá bom? Bom, muita gente mandou bom dia, né? Fala bom dia a todos para quem entrou depois e tal. O pessoal falando, né, que você precisava digitar. Gente, uma coisa tá para vocês depois a Eliane falando que tá fazendo concreto 1. Exatamente, né? Porque você precisa determinar o momento da viga e ela é hiperestática, às vezes, né? Então, você tem que determinar isso daí vem de hiperestática. O professor de concreto não vai de novo falar isso ou de novo esperar, porque são métodos complexos, demoram muito tempo. Em concreto tem o problema e a particularidade do conteúdo lá de concreto. Né? Tem muita gente mandando aqui falando que você precisava digitar, tal. Pode ficar tranquilo, gente, tá? Eu não sei se vocês perceberam, tá? Mas eu já vou avisar, porque depois vocês vão falar que eu não tinha avisado. Mas nesse modelo de disciplina interativa,
a gente não consegue conversar, né? De vocês ligarem o microfone, mandar voz para mim, ou ligar a câmera aí, né? Vocês podem tentar, isso aqui não dá, tá? E eu também não consigo liberar, é uma coisa que é do formato da disciplina, formato do modelo da disciplina, tá? Então, a única forma que a gente vai se comunicar nessas aulas aqui é realmente vocês digitando, né, e conversando aqui com o chat, tá? Então pode ir mandando, pode ir tirando dúvida à vontade. Às vezes eu demoro um minutinho, dois para ver, porque eu tô às vezes no slide riscando, falando, então tá? Mas fica tranquilo, eu sempre vou ali no quadro, volto, eu já tô aqui no chat olhando, tá? É bom que vocês mandem durante a aula mesmo, tá? No final a gente também tem um momento separado para dúvidas, mas é importante que vocês mandem durante a aula mesmo para que eu aproveito que eu tô explicando e já tiro a dúvida, tá? Então vamos lá. Qual que é, né? Ah, pessoal, outra coisa, eu tô com uma tosse alérgica aqui faz tempo, tá? O pessoal tava até brincando comigo ontem, falando se eu tive, os alunos falando se eu tinha feito teste de Covid. Até fiz, gente, 3 vezes e deu negativo, tá? Não é Covid, não, pode ficar tranquilo. É tosse alérgica, tá melhorando, mas não passou aí, então já vai me desculpando que eu vou. Conforme eu vou falando, minha voz vai cansando e eu vou tossir várias vezes durante a aula, tá? Então, vamos lá. Como que eu defino uma estrutura, né, uma estrutura com múltiplos graus hiperestáticos, tá? Então, uma estrutura ela pode ser considerada de múltiplos, onde a gente viu a aula passada a gente viu com 1 grau hiperestático, agora a gente vai falar de múltiplos. Né? Ela pode ser ela é considerada com múltiplos graus hiperestáticos quando o número de reações desconhecidas excede o número das equações de equilíbrio da estática e essa diferença é superior a 1, tá? Então, parece meio estranho, né, a definição, mas a gente vai ver. Se uma vez conhecidas as reações, for impossível determinar os esforços das seções ao longo da estrutura, utilizando as equações de equilíbrio, então a estrutura é hiperestática internamente, né? E pode esse grau superior a 1. Acontece às vezes, gente, de você até conseguir determinar a reação de apoio. Só que se eu falar assim, determina para mim nessa barra a seção, o esforço, eu não consigo. Determina para mim e nessa barra de esforço eu não consigo. A gente vai ver quando isso acontece. Geralmente são pórticos fechados. Pórticos fechados é o que mais tem. Toda casa tem um pórtico fechado, né? E aí você chega no pórtico fechado, você não consegue, né? Determinar por isostática, não dá. Você pode determinar a reação de apoio, mas na hora de determinar o momento em cada seção, você não consegue de jeito nenhum, tá? Então, por exemplo, aí, né, vigas que têm múltiplos graus hiperestáticos são definidas em função de suas reações de apoio e suas rótulas, tá? As rótulas, né, geram equações extras que são somadas às equações de equilíbrio da estática. Eu não sei se todo mundo estava aqui na aula passada, quando eu mostrei uma rótula, né? A gente sempre fala rótula, 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 rótula. Eu acho bom. Deixa eu pegar aqui a imagem e mostrar para vocês, tá? Eu acho importante vocês verem, porque muita gente nunca viu e não sabe o que é uma rótula. Sabe ali no desenho e tal, mas não consegue enxergar Oi, Felipe. Sim, as aulas anteriores estão gravadas, tá? Acho que já estão já estão disponíveis. Elas ficam gravadas automáticamente e o próprio sistema já deixa elas para vocês. Ó, a gente falou já na aula passada de rótulo. Para quem nunca viu uma rótula, gente, uma rótula é isso aqui, ó. Uma rótula é quando eu tenho uma estrutura e eu gero uma descontinuidade. Tá vendo aqui, ó? Essa viga está apoiada nessa, elas continuam exercendo a mesma função, né? Elas continuam exercendo a mesma função de suportar essa carga, só que aqui, ó, a torção que acontece do lado direito não passa para o lado esquerdo. Então eu gero um ponto onde o momento é zero, né? Aqui, nesse ponto, o momento é zero. Ó, tá vendo? Isso é uma rótula, tá? Se vocês olharem pelo mundo afora, aí não é muito difícil de achar rótula, não, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho. Essa imagem aqui é boa. Aqui, ó, tá vendo? Ó, a gente tem um pilar aqui central, né? Ó, a representação gráfica, um pilar, né? Com duas vigas e duas rótulas. Porque eu tenho um pilar, eu tenho meio que dois apoios aqui, né? E aí a viga tá encostada nesse apoio. Então, se essa viga torcer para cá e essa viga torcer para cá, independente disso, o momento desse lado do pilar é zero, desse lado é zero.
tá? E isso me ajuda em estrutura hiperestática, né? Vocês vão ver que cada vez mais quando vocês veem uma rota, ó, tá vendo aqui o que acontece, ó? Eu tenho um momento, R, F, S, mas ó, o momento daqui é diferente do momento daqui, eles não se conversam, tá? Não precisa se inteirar disso agora, ó. E aí tem rótula de vários tipos, né? Tem rótula assim, ponte, né? Sempre tem divisões para você colocar um momento na ponte ele ser zero, tá? E aí, pessoal, né? Não precisa se preocupar agora nesse momento de entender tal, qual que é o funcionamento, qual que é a distribuição de força de uma rótula. É mais para vocês conseguirem. Para vocês conseguirem entender, né? Porque muitas vezes a gente fala rótula, 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 a pessoa nunca viu, né, na vida. Parece que é uma coisa só de projeto. Não. E elas existem. A Andressa mandou uma dúvida. Deixa eu ver aqui, Andressa. Professor, quanto às voltas que o senhor falou na aula passada, né? Vi que elas existem assim apenas em pré-moldados. Desse jeito que eu mostrei aqui, né, encostadinha uma na outra, geralmente são vigas pré-moldadas, né? Porque se você for lançar concreto ali, não vai ter como você fazer essa divisão. Então tem que ser uma viga que você compra pré-moldada. Tem como fazer isso no concreto armado? Tem, só que aí são outras ferramentas, né? Às vezes você concreta até um ponto, aí ali você coloca um pilar com uma escora diferente. São outros mecanismos, são outros modelos diferentes que vocês vão ver lá em concreto. Tá, mas geralmente é isso mesmo, Andressa. Geralmente, quando tem rótula, é pré-moldado. Tá? Em concreto armado vai dar muito trabalho para fazer nisso. Tá? Ela é apoiada e não é, né, Sidney? Vocês vão ver depois em concreto. Ela tá apoiada na outra, e ao mesmo tempo o momento é zero, mas elas não passam quase o esforço. Mas é exatamente isso, né? Ela é apoiada e não tem engaste. Né? Entendi. Isso. Em outros tipos de construção, a forma dela é diferente. Geralmente, igual a Andressa está falando, igual eu mostrei aqui, é uma metálica, né? Às vezes a pessoa faz um pilar e coloca uma rótula metálica, coloca um engate de borracha. Tem de tudo quanto é jeito, tá, gente? O céu é o limite para essas coisas. Se você começar a pesquisar aí, né, rótulas em edifícios novos, supermodernos, tem umas técnicas, né? Tem o pessoal que trabalha com arranha-céu, eles meio que reescrevem os livros de engenharia, tá? Então, as rótulas delas geram essas equações zetas que são somadas às equações de equilíbrio da estática. É importante, gente, lembrar, né, que se a viga tiver o apoio móvel na vertical, isso a tornará uma estrutura hipoestática e instável. Lembra que eu falei no recapitulando? Mesmo que tenha um número de equações menores que o número de reações. Porque você vai falar assim, professor, mas nesse caso aí que você está falando, né, eu consigo determinar, porque eu só tenho duas reações, tranquilo. Realmente, mas não adianta, ela é instável, né? E se a viga não tiver nenhuma restrição na horizontal, ela será hipostática e deslizará. Então é uma viga que ela vai tombar, ela vai cair para um lado, para o outro, ela vai torcer, né? A gente não quer esse tipo de coisa, tá? Então, a equação muda, gente? Não muda, a equação é a mesma, né? Eu sempre falo que essa aula 2 ela é uma aula que reforça a aula anterior, e aí é para ninguém ficar com dúvida. É... Eu vou pro quadro, mas pode ficar tranquilo, que a hora que for para vocês verem o quadro, eu coloco a tela cheia lá. Né? Então, a forma para a gente encontrar, né, o grau hiperestático de uma viga, ela sempre vai ser dada por essa equação. E aí, a partir dela que surgiram, né, as equações de Pórtico e de Trelice. Mas sempre vai ser, né, G é igual a R menos, né, a gente tem aqui o E maiúsculo menos o R minúsculo, tá? Sempre que a gente estiver falando isso aqui, ó, eu vou deixar. Acho que eu vou fazer os exemplos com vocês no quadro, né? R, gente, vem de reação de apoio ou restrição, né? Muitos materiais falam restrição de movimento, mas eu vou falar reação de apoio, para ficar mais fácil para a gente. Tá, o E sempre é 3, tá? Esse E aqui a gente coloca E, por mim, tá? Eu gostaria de colocar assim, ó, 3. Sempre é 3, porque a gente tem três equações da estática, tá? E o R minúsculo, né, nesse caso aqui, para a viga, ele sempre vai ser o número de rótulas.
tá? E aí, para pórtico, tem uma peculiaridade aqui. Então, deixa eu colocar aqui no quadro, só o quadro, porque por mais que tenha ali, mas eu acho legal a gente fazer aqui, né? Então, vamos lá. Deixa eu arrumar um pouquinho aqui. Tá. Então, vamos lá, o exemplo, né? De novo, vamos fazer um exemplo diferente aqui do que a gente tinha feito na aula passada. Né? Vamos falar numa viga que ela tem um, dois, aí eu tenho uma rótula, aí eu vou colocar aqui depois da rótula um terceiro, e aqui um quarto. Então, ela tá muito bem apoiada, essa viga. Né? Eu teria aqui, ó, um vertical, ó, né? Teria tudo isso aqui de reação de apoio para segurar essa viga. Isso aqui é o normal, tá, gente? É assim as vigas. E se não for cada um aqui, um engaste. Então tá, né? Se eu for olhar aqui, eu tenho 2, 4, 6, 8. Então, o meu R é 8. Vou fazer a continha aqui mesmo, ó. G, eu vou ter 8 reações de apoio nessa viga, né? Menos, a gente sempre tem 3 equações à estática, não precisa ficar toda hora pensando. Menos a rótula, né? Eu tenho uma rótula. Por que é menos a rótula, professor? Porque aqui vai me dar o grau de pelasticidade, né? Com as reações de apoio e função. Como eu tenho rótula, eu ganho uma equação, então eu tiro um daqui. A rótula, ela me ajuda, né? Ela me dá. Ah, pessoal, perdão. Aqui ó, eu coloquei menos e copiei menos aqui, ó. Tá errado, perdão, tá? É menos só aqui. Aqui é mais, ó. Eu ganho, por isso eu olhei, falei, tá menos, mas uma. Eu ganho uma equação para me ajudar. Então eu tenho 3 da estática mais uma que a rótula me dá. Tá? Eu tô ganhando, a rótula me ajuda, eu não vou tirar daqui, senão eu pioro a minha situação. Eu vou somar. Então aqui é mais. Eu nem conferi lá na equação, mas tá errado com certeza aqui o que eu escrevi. Isso aqui é mais, ó. Nunca se esqueçam, é para ajudar a gente. Então 3 mais um, 4, né? E 8 menos 4. 4. Então, o grau de elasticidade dessa viga seria 4, né? É super alto, tá? Poderia fazer outras N, né? N situações aqui de vigas, tá? Mas acho que nem vou mudar, porque eu acho que o mais interessante é a gente ver depois os pórticos, né? Os outros tipos. Deixa eu voltar aqui no slide rapidinho para vocês. Espera aí. Então, os pórticos, né? Vigas é isso, fechou, né? É o grau de velocidade por aí. Os pórticos já, gente, são estruturas formadas pela combinação, né, de barras horizontais, né, e verticais. Todo mundo conhece, né, o pórtico como sendo assim, mas ele pode ser assim, ele pode ser assim, pode ser assim, né? Geralmente a coisa complica na prática. Os pórticos são amplamente utilizados nas construções civis, especialmente em edifícios. É difícil ter uma construção que não tem nenhum sistema pórtico. Tá? Geralmente, se você tem uma casa, você tem pilar, pilar, viga suportando a laje, viga baldrame. Pronto, já tem um quadro aqui. Aí você joga aqui uma estaca, né? Normal. Uma casa simples, uma parede de uma casa. Você já tem isso aqui, ó, tá vendo? Então, aquele pórtico de isostática perfeito que vocês viam assim, na prática, gente, é quase impossível de existir. Mas, né, é importante ter o conhecimento de que para aprender e conseguir entender a distribuição de forças, mas assim, realmente vocês vão encontrar isso na vida real? Assim, a chance é mínima, tá? Então a gente fica bravo quando chega em hiperestática e fala assim, eu fiquei sofrendo isostática e depois as coisas que eu aprendi nem tem, né? Na verdade tem, só que vocês precisam conhecer aquilo lá para conseguir fazer aqui. Então, os arranjos estruturais no pórticos, eles são, né, geralmente dados pela mesma equação. Tem um porém, né? Aqui, ó, o R que a gente fala ali, né? Geralmente são barras conectadas à rótula menos um. Então, dependendo do jeito que está conectado, vai dar diferente. Deixa eu ir pro quadro aqui. Espera aí. Desenhar um pórtico para mostrar para vocês.
Deixa eu pensar. Vou pensar no caso mesmo que eu falei para vocês. Que eu falei. Só de curiosidade, ó. Cadê a caneta? Tá aqui. Então a equação, né, ela vai ser a mesma. Vou fazer aqui em cima, né? G vai ser igual a reações de apoio menos, né? Vou colocar 3 já, menos o número da rótula. Para pórtico, sempre é o número de barras ligados à rótula, menos 1. Tá? Nossa, eu tô com menos na cabeça, gente. Aqui é mais, toda hora eu coloco, né? Então vamos pensar no pórtico lá que eu falei para vocês, né? Que é uma situação aí comum de se encontrar. Vocês vão falar assim, professor, mas isso aqui vai dar legal, né? Ele tem uma, eu vou usar logo esse exemplo que ele tem uma peculiaridade que é importante vocês conhecerem. Por enquanto, talvez vai parecer estranho o que eu vou falar para vocês, mas só entendam que isso existe, tá? Por enquanto, não precisa entender mecanicamente o que está acontecendo, o que eu estou falando aqui vai acontecer. Se eu olhar aqui, eu teria duas reações aqui e duas aqui. Então, eu teria quatro, né? E aí eu não tenho rótula, então aqui vai ser zero. Eu teria 4 menos 3 vai dar uma vez hiperestática, certo? Na verdade, não, tá? Porque se eu consigo. Esse pórtico, do jeito que ele tá aqui, ó, talvez eu consiga determinar as reações de apoio dele. Né? Só que na hora de eu trabalhar, mesmo que eu consiga determinar as reações de apoio dele aqui, na hora que eu falar assim, faça o diagrama de momento, eu não vou conseguir fazer o diagrama dessa barra, depois o dessa barra, depois o dessa barra, depois dessa barra. Né? Eu consigo fazer de uma delas e as outras três eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir travar aqui e ficar fazendo diagrama, vai dar tudo errado. Agora, por enquanto, vocês não vão conseguir enxergar isso. Só quero que vocês entendam que como eu tenho quatro barras, eu não vou conseguir fazer o diagrama dessas quatro barras. Eu não vou conseguir fazer isso aqui, ó. Determinar o diagrama dessa, depois o dessa, depois o dessa. Não vai dar certo, vai dar tudo errado na hora de fazer. Vocês vão ver que a gente vai chegar num monte de diagrama tudo estranho, falando que não chegou em lugar nenhum. Não deu nada, né? E quando é assim, quando eu tenho um pórtico fechado, a gente fala que ele é internamente hiperestático. Então aqui eu tenho 2 e 2, né? Já me dá 4. Como eu tenho quatro barras, eu sempre conto que eu tenho quatro barras, eu tiro uma. Uma eu consigo fazer, as outras três que eu não consigo. Então essas barras aqui, ó, 1, 2 e 3, por exemplo, eu teria que fazer um corte em cada uma para eu conseguir usar. Então ele também é três vezes, né? Ele tem três incógnitas internas. Tá? Então, se eu for olhar, eu tenho 2, 2 e mais 3, eu tenho 7. Então, meu G aqui vai ser 7 menos 3 mais zero, né? Então, ele é 4 vezes hiperestático, tá? Então, eu coloquei essa situação propositalmente, tá? Qualquer pórtico que seja fechado, vai acontecer exatamente isso, tá? Não é por acaso, eu coloquei de propósito esse caso, para entender isso. Professor, mas eu não consigo entender, visualizar ainda por que não vai dar certo. Quando chegar lá na frente, que é a hora a gente fazer essas coisas, aí vai dar para entender, porque dentro do método de cálculo a gente vai ver que não dá. Você vai começar a fazer, aí você vai olhar e falar, não consigo sair para lugar nenhum. Você vai entrar daqui, não dá, você vai entrar daqui, não dá, você vai entrar de lá, não dá, nenhum lugar você consegue sair em nada. Você vai falar, como é que eu faço agora? Eu tenho a reação de apoio e não consigo fazer o diagrama? Não dá para fazer. Né? Então eu tenho que começar a cortar ela em seções, né? Fingir que eu tenho uma rótula aqui, fingir que eu tenho uma rótula aqui, fingir que eu tenho uma rótula aqui, aí eu deixo as coisas uma em função da outra, aí eu vou começar a determinar partes e depois a gente equilibra tudo e dá certo. Tá? Mas é mais só para vocês entenderem isso, tá bom? Pera aí. Vamos lá. Deixa eu ver se a gente tem dúvidas. Vou voltar também pro slide. O Ebert falou que o áudio não tá saindo. Tá todo mundo me ouvindo, gente? Ou tá ruim o áudio mesmo? Depois vocês me dão um feedback aí, tá? Se tá todo mundo me ouvindo, se tá tudo certo. Que às vezes para uma pessoa ou outra fica ruim mesmo.
Ah, então tá jóia. Então vamos lá. Treliças, né, com múltiplos graus. As treliças, elas têm, né, a peculiaridade aí, né, de ser utilizado em muitos tipos de obras, né? E aí a treliça, a equação muda, né? O comércio depende também do número de barras e as reações dos apoios em função do tipo de vínculo, tá? Então, para uma estrutura isostática, a soma dessas incógntas deve ser igual ou duas vezes o número de nós. Porque eu dependo do número de nó para eu conseguir determinar. Lembra de isostática? Em função do número de nós, se eu tiver muita barra e pouco nó, eu não consigo determinar. Fica, né, indeterminável. Então, eu preciso de saber quantas vezes isso está acontecendo aqui. Tá? Então, para uma estrutura isostática, né, a soma dessas incógnitas tem que ser igual a duas vezes o número de nós. A gente sabe isso, para uma treliça ser calculada, né, as barras mais a reação de apoio tem que dar duas vezes o número de nós. Se isso não acontecer, o que acontece? Não consigo determinar. Eu vou ter muito mais força saindo de um nó do que equações de equilíbrio. Tá? Sendo que n é o número de nós, então isso significa que para cada nó da estrutura teremos duas equações. O grau de precisidade é dado por. Então eu só, né, jogo essa equação aqui dentro da outra, né? E aqui a gente não entra tanto com as equações da estática, né? A gente depende de outros fatores. Então eu vou ter G, né, que vai ser igual ali. Eu vou ter G, que vai ser igual a R mais B e 2N. Então, vamos fazer uma. Vamos fazer aqui uma. Sim, Felipe, pode assistir depois, sim. O quadro tá ficando ruim a imagem, né? Eu tô percebendo mesmo, gente. Mas tudo que eu tô fazendo no quadro eu deixei no slide, tá? Depois se fica meio ruim de ver. E também tá no livro de vocês, tá? É tudo do livro de vocês, os exemplos. Mas pode ficar tranquilo. Eu vou tentar pegar o canetão vermelho, que ele tá mais escuro, eu acho. Pra ficar melhor. Deixa eu ir lá pro quadro fazer uma treliça, né? Fazer uma treliça com vocês. Que a caneta preta, né? Ela tá meio fraca, então às vezes fica meio apagado, fica ruim de ver mesmo, né? Então, né, para as treliças a gente vai ter aqui, acho que agora vai ficar melhor, né? G é igual, né? Ah, fica melhor mesmo. R mais o número de barra, né? Menos duas vezes a quantidade de nós, tá bom? Então fica mais fácil, acho que ficou melhor de ver mesmo, né? É. Perfeito não ficou, mas acho que deu uma melhorada do que a preta que tá falhando. Então, sei lá, geralmente a gente quando faz treliça, a gente quer fingir que a treliça ela não se, as barras que se cruzam não se cruzam, né, na verdade. Então vou fazer uma treliça aqui com vocês, tá? Então eu tenho aqui, né, rótula. Gentilmente treliça elas colocam muita rótula para tentar ajudar, né, no processo, porque senão não dá depois para você calcular, você não consegue. Sei lá, sim. Vou falar que elas se cruzam, gente, aqui, ó. Mas elas não se cruzam de verdade, né? Elas estão distantes. Geralmente é uma de um lado da ponte e outra do outro, tá? Só pra vocês não confundirem. Então, se eu olhar aqui, reação de apoio, eu vou ter RA, RB, aqui e aqui. Então, eu tenho 4. 2 lá e 2K. Então, R, eu já sei que é 4. Mais, número de barras, né? Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? 11, 12, 13, 14. Eu tenho 14, tá? 14 barras. Menos duas vezes o número de nó, né? Então eu começo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 2 vezes 8, tá? O meu G vai ser isso. Então o meu G vai ser 4 mais 14, 18, menos 16, né? Duas vezes hiperestática.
tá? Então eu tenho 2 graus de liberdade que eu não consigo determinar, né? E isso daí vai ajudar a gente a determinar qual que é o método, né, que eu vou usar para resolver aí esse problema, tá bom? Deixa eu voltar aqui para vocês. Eu coloquei aqui para a gente fazer junto, né, uma situação problema de um pórtico, né, que é a situação problema do material de vocês, tá? Para a gente fixar, ficar certinho. Deixa eu pegar aqui. Porque eu tenho que pegar a que tá lá igualzinho, né? Que tá igualzinha do material de vocês, né? Não vou inventar aqui, não. Mas assim, pessoal, basicamente, né? Até agora a gente vai entender mais essas questões de equilíbrio, de como que isso tudo se dá. Ah, professor, mas a gente não chegou ainda no cálculo, né? A partir da aula que vem a gente vai começar, né? Já o método das forças de deslocamento. Né? Aí, assim, vocês vão ver que na hora de falar da teoria do método, vocês vão falar assim, meu Deus, né? Não consigo resolver isso, não sei para onde vai, né? Porque ele depende, né? Esse método ele depende de integral e de derivada. Então a gente vai ter que derivar, vai ter que integrar as equaçõezinhas, mas não é nada, nada assim nada assim fora do contexto, tá? Geralmente são situações aí integrais derivadas de x ao quadrado, integral de x ao cubo, tá? São funções tranquilas de fazer, nada daquelas coisas de ln de alguma coisa, sabe? De cálculo pesado, super tranquilo. Mas a aula que vem a gente já entra já nisso, já começa já, tá? Com essa parte aí um pouco mais de cálculo, né? De cálculo um pouco mais complexo, tá? Então, lembra que lá atrás a gente tinha falado, né, da estrutura hipoestática e tinha tido uma situação, um problema na qual a pessoa tinha feito um pórtico e era para você falar se esse pórtico podia ser construído e o pórtico era hipoestático, né, porque ele não tinha reações de apoio suficiente. Aí você depois na aula passada a gente viu como que a gente mudava esse pórtico para ele ficar, né, hiperestático, já que isostaticamente não dá, né? E aí ele seria um pórtico mais ou menos assim, né? Por enquanto não interessa muito para mim distâncias. Mas se eu for olhar, eu teria aqui, né, força, restrição vertical, restrição horizontal, restrição vertical, restrição horizontal, restrição vertical, restrição horizontal. Então o meu R é 6. Eu tenho 6 restrições. Né? As equações da estática a gente sempre sabe que são 3, não preciso muito e além, né? Quando a gente fala isso, pessoal, sempre lembrem, tá? As equações da estática, por que são 3? Porque eu tenho que somatória de força horizontal tem que ser 0, eu tenho que ter uma somatória de força vertical também 0, e uma somatória de momento fletor também 0. Então eu consigo gerar com isso 3 equações. Se eu tiver até 3 incógnitas, ok, tá? Se passar disso, me dá um problema. Então o nosso E sempre é 3. Por isso que eu falo, na equação, né? De pórtico em si, eu não sei porquê, né? A equação é assim, né? G é igual a R menos E mais R minúsculo. Esse E, que é o número de equação das estáticas, para mim essa equação podia ser escrita assim, ó, G igual a R menos 3 mais Rzinho. Isso aqui sempre é 3, né? Nunca vai deixar de ser 3 ali, tá? Mas só pensando nesse caso, que é o caso que a gente tinha falado na aula passada, né? Se eu for resolver ele, não precisa nem de muito longe, né? Meu grau de elasticidade, eu tenho 6 reações de apoio, porque eu tenho 2, 2, 2, né? 4, 2, 4, 6. 6 reações de apoio, menos 3 equações da estática, mais o R, né? O R é o número de rótula. Eu não precisei colocar aqui ainda, mas a gente vai colocar rótula nele, vocês vão ver o porquê.
né? Então eu tenho 6 menos 3, eu teria 3 graus de periodicidade. Então, com as minhas equações da estática, eu conseguiria achar 3 incógnitas, mas eu tenho 3 a mais aqui que não dá, né? Então eu conseguiria fazer isso, eu dimensionar essa metade, e essa metade aqui ia ficar sem saber o que acontece. Tá? Então aí que a gente vai começar a entrar nos métodos, né? Que é os métodos trabalhos virtuais, métodos dos deslocamentos, tá? Para vocês, né, entenderem. Tá bom? Bom, eu sempre deixo, pessoal, nessa disciplina, principalmente, né, por ser hiperestático e tal, deixo um tempo no final para a gente tirar dúvida, tá? Então, o conteúdo acabou. Agora eu fico aqui para tirar dúvida, conversar com vocês, caso alguém queira comentar alguma coisa. Tá? Então, recomendo, gente, que vocês leiam lá o capítulo do livro de vocês, seção 1.3, que a gente acabou, tá? E aí, na próxima aula, a gente vai começar, né, a falar dos processos de deslocamento. Só para mostrar para vocês, ó, porque semestre passado, eu lembro que o pessoal ficava desesperado, falava, meu Deus, professor, eu não vou conseguir passar, né? Que a hora que pega o livro, a pessoa assusta. Então, eu já vou mostrar até antes, para vocês não assustarem, né? Na aula que vem, a gente começa isso daqui, ó, tá? Teoremas e princípios. Tá? A gente vai falar do princípio do trabalho virtual. A teoria dele é bem complexa, tá? Não vou mentir. É bem difícil de você entender tudo isso daqui. Não precisa se preocupar. A gente vai explicar tudinho, né? O método do trabalho virtual, né? E tá vendo? Ó, a deformação axial devido ao esforço normal é uma derivada. Né? A deformação de cisalhamento, que é o cortante, né? É outra derivada, tá? A deformação devido ao momento é outra derivada. Né? E o giro e torção é outro tipo de derivada, tá? E aí, na hora de você fazer a somatória, a variação disso tudo, você tem que fazer o contrário. Se você derivou para chegar nela, você quer voltar para trás, você tem que fazer o quê? Integrar. Então, a gente integra essas equações, tá vendo? Vai ser a integral da cortante, depois a integral do cisalhamento, a integral do momento e da torção, né? E aí você olha isso aqui e fala, meu Deus do céu, não é difícil, né? Quando chega num exercício, como por exemplo esse caso aqui, ó, né? Você olha e fala, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Você vai começar a ver que você tem uma medidinha X aqui que você não sabe, a gente vai entender depois. E aí você tem uma equação assim, ó, tá vendo? Você vai ter um momento, ó, como sendo uma integral de menos 7,5x ao quadrado. Tá, aqui, a integral de 7,5x ao cubo. É coisa fácil. Tá, a conta de se fazer, ó, tá vendo? Você faz em uma, duas, três linhas. Só que assusta, né? Então eu lembro que quando eu dou essa aula, muita gente fica assustado, fala, meu Deus, professor, eu não vou saber fazer isso. Não, não precisa esperar, tá? É tranquilo, sim, não é tão difícil. O de Castigliano também, ele é um pouco mais complexozinho, né, as derivadas, mas também, ó, integral de x ao quadrado, tá? É coisa tranquila, nada que vocês precisem ficar desesperados. Eu já aviso antes, porque eu sei que na hora que você vê, né, você tá lá assistindo a aula, de repente aparece uma imagem, né, cheia de integral, de derivada, e os alunos falam, meu Deus do céu, e agora? Mas não precisa se preocupar não, tá? Não é nada difícil. Vai ter que fazer? Vai, mas não é nada fim dos tempos, tá? Então fico aqui, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, quem quiser perguntar alguma coisa, tá tudo certo, deu para entender, foi tranquilo. Tudo, tudo certo mesmo, pessoal? Estão quietinhos?
Até a próxima, Letícia. Obrigado, eu. Imagina. Obrigado, Herbert. Que bom que deu para entender. Ah, então tá jóia, Andressa. Obrigado, Sidney. Então, gente, não deixa acumular, tá? Já vai estudando já esse conteúdo, tá? Lê o capítulo do livro, porque depois a gente vai começar os métodos, tal, então não deixa acumular. Quem puder já faz o resumo, já estuda, pega o livro, lê. A unidade 1 a gente finalizou toda hoje, tá? Bom, pessoal, então está tranquilo, a gente encerra por aqui, tá? A gente se vê semana que vem. Bons estudos, se cuidem e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.